Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Léo Ramos, eu sou professor de inglês e hoje eu vou falar com vocês sobre os verbos no padrão IAU, os verbos irregulares. Só que aqui não é como conjugar, é como pronunciar. Então vamos lá. Primeiro, antes de falar da pronúncia, eu quero falar da questão da conjugação verbal, né? Porque apesar de ser um assunto básico, muitas pessoas elas entram em cursos de inglês ou entram em aulas com professores particulares e elas simplesmente não têm essa noção de que conjugar verbos em inglês é uma coisa extremamente simples. Então aqui eu vou mostrar o todo e depois como discutir a conjugação verbal de uma maneira simplificada, que são 3 aspectos. Então o primeiro aspecto é o infinitivo. To drink e o to begin. Né? Beber e o iniciar. Então aqui, se um verbo é no infinitivo, ele tem que ter o to antes. Sempre. O presente. O presente sempre tem 2 tipos de conjugação. O verbo sem S e o verbo com S. Drink, drinks. O passado aqui, né? E o particípio. No caso, esses 2 verbos são irregulares. Os verbos com ing, eles são os verbos no gerúndio, né? Então, bebendo e iniciando. E se fosse para traduzir o particípio ao pé da letra, seria bebido e iniciado. Só que é aquela coisa. Se você reparar, o infinitivo é igual ao presente, né? O verbo sem S. Então você exclui o infinitivo. Todos os verbos, tirando os verbos modais, eles têm S. Então você ignora o verbo com S. Todos os verbos, tirando os modais, têm ing. Então você também ignora o verbo com ing. Aí sobra só 3 verbos, né? Que é o presente, o passado e o particípio. Aí aqui, né, tá de uma maneira mais simplificada. Vários professores, eles falam de maneiras diferentes, mas no final das contas dá tudo no mesmo. Porque assim, a maioria dos professores, eles falam primeira forma, segunda forma, terceira forma. Eu, no caso, eu falo colunas, né? Porque eu aprendi por meio de tabelas. Né? Eu falo primeira, segunda, terceira coluna. Mas vamos lá. Primeira forma é sempre o presente. A segunda forma é sempre o passado. A terceira forma é sempre o particípio. Aí, no caso, eu falo colunas, mas dá no mesmo. Aí, na questão do particípio, aí também as nomenclaturas também variam. Pode ser particípio, passado particípio, ou também já vi gente usando forma perfeita. Então tudo dá no mesmo, né? Terceira forma, terceira coluna, particípio, passado particípio ou forma perfeita. Tudo falando dessa mesma coisa. Aí agora você já sabe, né? Tem que ignorar o infinitivo, o verbo com S e o verbo com ing para a gente simplificar a discussão. Só sobra esses 3. Aí você repara o seguinte, que a conjugação, né, de beber, bebeu e bebido, você simplesmente troca o I, o A, o U. Né? Então o padrão IAU é simplesmente no presente você vai usar o verbo I. Aí no passado o A e no particípio U. Só que como eu tinha falado no começo do vídeo, o problema não é os brasileiros entenderem a conjugação verbal, o problema está na pronúncia. O beber, drink, e o iniciar, begin. Até aí tudo bem, não tem problema. O problema está no passado e no particípio. O passado, drank, drank. Abre a boca, sorria e fala o A. Drank, began, began, com A. Aí depois, você vai falar o particípio drunk e begun. Só que aí como que o brasileiro ele costuma errar? Porque normalmente as pessoas costumam errar da mesma maneira. Eles falam drink, drunk, drunk. Então acaba confundindo a pronúncia do passado com o particípio. O A com o. As pessoas falam a maneira do particípio como se fosse o passado. E o particípio, as pessoas falam com uma pronúncia com um sotaque em português muito forte. Então, eu vou repetir mais uma vez. Drink,
Passado, drank, abre a boca, sorri, abre o A. E depois, drunk, drunk, um som mais fechado. Begin, began, begun.